fazer o cálculo de limite, ou seja, encontrar o valor que o limite está atendendo. Só que às vezes a gente vai fazer essa conta e dar indeterminações. Zero sobre zero, infinito por infinito, é muito comum que isso aconteça. E daí a gente vai ter que fazer alguma álgebra, alguma manipulação matemática para que essa indeterminação desapareça. Mas, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é isso de limite. Limite é uma tendência. Então, você está dizendo aqui que você tem esta função e você quer saber o limite de x tendendo a 8, significa que você quer saber para qual valor essa função vai ou ela tende quando o x está tendendo a 8. Beleza? Então, qual é o valor de y quando x é 8, resumidamente? Como essa função é uma... Na verdade, o que eu vou falar agora você tem que fazer sempre, né? Mas essa função, quem conhece um pouco de cálculo, já bate o olho e vê que não vai ter problema nenhum. Porque aqui não tem divisão, né? Não tem ln, senos, coisas assim. Então, a gente vai jogar o 8 no x, levando em conta propriedades de limite. Por exemplo, como aqui tem uma série de somas, né, tem essa função, mais essa, mais essa, mais essa. Nós podemos fazer separadamente. Olha só, ele separou. Pegou a primeira, depois pegou a segunda, e assim foi. Certo? Tudo bem até aqui? Bem. Tá. Então, como você pode ver na primeira, é 3 vezes x ao quadrado. Ele jogou 3 para fora do limite, porque o que interessa para nós, quando nós estamos resolvendo o limite, é unicamente a parte que tem x. Constantes vão para fora. Não interferem no cálculo, vamos dizer assim. Outra coisa que ele fez aqui muito curiosa é na parte que tinha raiz, ele jogou o limite para dentro da raiz. Porque o que importa é o resultado dessa conta de dentro. Você resolve a parte de dentro e depois faz a raiz. É um jeito mais fácil de resolver. Então, o limite ele te permite esse monte de manipulações para facilitar a vida. Veja, essa aqui tem uma multiplicação, né? Um x vezes um exponencial com x. Ah, o que é essa letra aqui, professor? É um número. Que nem o π. A gente não representa o π com ou melhor, o número que é o π, né? 3,14, 15, 926, aquele númerozão, infinito, é uma dízima, né? A gente não representa com a letra π, grega. Então, aqui a gente representa o número 2,7 alguma coisa com a letra e. Então, é o Número de Euler, 2,7, né? é o número de Euler, exatamente. Elevado a essa coisinha aqui. Então, como é uma multiplicação, a gente pode fazer separado. Ó. Legal. E tem um constante aqui que ele jogou também. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, feita essa linha, vamos para a próxima. Aqui continua a mesma coisa, ele não quis aplicar o 8. Aqui ele quis quebrar ainda duas contas, né, já que tem dois termos. Veja, tudo que ele está fazendo aqui é certo, mas é meio que frescura, tá ligado? Quando você tiver prática, você não vai precisar ficar fazendo tão passo a passo assim. E aqui ele também fez uma outra frescurinha. Ele fez o limitinho aqui do x, beleza? Mas aqui ele jogou o limite exponencial para facilitar a nossa vida. Eu não vou me importar com números, eu me importo só onde tem x. E aqui continua o limite do 2. Agora ele já começou aqui na linha de baixo a fazer as contas, né? Então, como é x tendendo a 8, no lugar do x eu coloco 8, acabou, não tem segredo. Não tem segredo, é só fazer isso. Parece até meio besta, né? Ah, então por que eu já não fiz isso lá no começo? Poderia ter feito isso lá no começo. Por isso que eu falei, ele tá fazendo um monte de frescura. Mas é basicamente a gente jogar 8 no lugar do x. Aqui, ó, jogou 8. Aqui ele jogou 8, né? Aqui ele vai... Ainda ele faz mais uma quebra aqui em cima porque ele tá de frescura. E no limite de 2, pô, não tem onde jogar o x aqui, né? Pois é, não joga, vira 2 apenas. E ele finalmente então começa a resolver as contas, né? 8 quadrado 64, 8 menos 7 é 1, vai dar raiz de 1, aqui que dá 1. Aqui em cima ele jogou o 8 no x, vai ficar 8 menos 9. E finalmente a gente chega nessa resposta meio estranha, né? 8 vezes e na menos 1 mais 195. Esse é o valor desse limite. Acabou. Feio, esquisito, mas é a resposta. Beleza? Você só vai precisar fazer algo a mais quando você tiver situações como essa de baixo.
onde você joga o valor que o limite está pedindo aqui, que é o x igual a menos 3, você joga e percebe que surge uma indeterminação. 0/0. 0/0 é uma indeterminação. Ok? Então, nessa situação aqui, você tem que fazer algo. Daí, o algo é o que nós vamos ver. Em cada situação que aparece uma indeterminação, é um tipo de manipulação diferente. Beleza? Então, vamos lá. X ao quadrado mais x menos 6 dividido por x mais 3 deu 0/0. Quando nós jogamos o menos 3. O que é que isso significa na prática? Significa que o menos 3 é uma raiz, tanto da parte de cima como a de baixo. Mas, professor, o que é raiz? Eu lembro da professora lá na escolinha falar disso. Raiz são os números que zeram a equação. Ok? Isso é uma raiz. Por exemplo, quando você faz a Bhaskara, encontra as raízes. O que são aquelas raízes? São os valores que, se você jogar naquela equação da Bhaskara, a conta dá zero. Basicamente isso. Então significa que o menos 3 é uma raiz. Se eu resolvesse a Bhaskara aqui de cima, uma das respostas seria o menos 3. Por sinal, é uma coisa que eu tenho que te perguntar. Se eu te pedisse para fazer a Bhaskara só dessa parte aqui de cima, do x ao quadrado mais x menos 6, você saberia fazer? Basta. Poderia. Não tem muito a ver com cálculo. Legal, legal. Então, se você sabe fazer, Não, isso já ajuda. essa parte aí também de fatoração, até que de você fatorar aí quando o limite não é indeterminado, é bom dar essa passada, mas eu tenho já uma noção um pouco legal, entendeu? Opa, isso ajuda. Já que você, então, disse que é muito bom nessa parada aí, Eu falei que sou muito bom, não. Falei que tenho uma noção. já que você falou que é top, então eu vou pedir para você fazer um. Vamos lá, x vai ser 3 aqui. Então vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6, dividido por x menos 3. Eu quero ver se você consegue fazer isso aqui, só que tem um detalhe. Eu sempre peço isso para todos os meus alunos, vou pedir para tu também. Eu quero que você resolva essa conta como se você estivesse fazendo para uma prova. Todos os passo a passos que você faria numa prova, beleza? E me envia a foto pelo WhatsApp, pode ser? Pode ser. Só pegar um papel, uma caneta aqui. Show de bola. Quando tiver por aí, avisa. Oi? Você tá por aí, beleza. Tô, tô. O que eu ia falar? Você não tá me vendo na câmera, não? Não, eu não vejo a câmera. Eu até ia falar pra você, se você esqueci de falar. Eu não vejo a câmera, a minha também tá com um probleminha. Você pode desligar a câmera pra gente focar mais na matemática, né? Beleza. Eu realmente não vejo porque eu fico vendo o material aqui. Uhum. Mas então, eu ia falar. Pô, esqueci mesmo o que eu ia falar. Mas eu já fiz a conta, tá? Uhum. Então, tenta fazer aí como se fosse uma prova e me envia. Eu acho que é melhor assim, porque senão eu fico falando, vira vídeo do YouTube. É melhor a gente, né, pôr a mão na massa e eu avalio em cima do teu erro, se acontecer. E normalmente quando eu peço para os alunos fazerem essas coisas, né, eu prefiro assim que eles não me perguntem coisas durante a resolução, que na hora da prova vocês não vão ter nada para ninguém para, né? Sim, sim. Mas se tiver problema, eu resolvo, não tem problema nenhum.
Já finalizei aqui. Deixa Ah, eu de mandar. boa, manda aí, manda aí. Às vezes eu tô muito travado. Eu acho que eu tenho que exercitar mais. Eu tô demorando muito em resolver Não acho que questão. demorou tanto, não, mas o que que tu acha que demorou fazer a Bhaskara? Às vezes tá me dando branco na fórmula. A fórmula da Bhaskara tu não consegue lembrar, saquei. Às vezes eu não consigo lembrar. Aí eu dou uma travada, eu dou. Entendi. Mas aí Bem, você fatora, acha a raiz e substitui lá tu vai por. entregar a prova assim pro professor? Caraca, o professor não vai nem olhar pra prova, tá muito feio, mano. Tá feiaço. Mas, cada um, né? De fato, as raízes, eu não vi aqui. Ah, tá aqui a Bhaskara. São 2 e 3, né? Daí Aí você x1, fatorou. menos um menos o 2 lá. Isso, daí cortou, ou seja, você cortou a parte que zerava por causa do 3. Isso. Daí sobrou Lá só embaixo. isso, É. jogou ali o 3, né? Bem, peraí. Eu não continuei, né, pra dar a resposta aí, mas. Eu falei que tinha que fazer como se fosse para a prova, né? Porque eu sempre peço isso para os meus alunos para eu Vai poder dar dar um, né? dicas de como escrever, né? Ah, vai dar menos 5, né? Menos 5. Não, vai dar É, um, porque eu coloquei ali, eu não fiz a setinha do tende. Aí certo. eu Muito fiquei. bem, vamos para a próxima. Beleza. Conjugado, você, se aparecesse um bicho desse, saberia o que fazer? Você tem que multiplicar o, o termo pelo inverso, né? Isso, a gente chama de conjugado. Perfeito. Conjugado. Então é o Hum, que ele falou aqui, mas não fez, né? Não mostrou, pelo menos. Ele aham. multiplicou pelo conjugado. Eu vou fazer. Beleza. Perceba, quando a gente vai fazer esse tipo de conta do conjugado, nós podemos, né, vacilar numa coisa, que é, de fato, tentar resolver a continha. A gente não quer resolver a continha, porque a gente já sabe qual é a resposta. Esse que é o detalhe importante aqui. Uhum. Já sabe o que vai acontecer quando a gente multiplica por um conjugado. Porque, ó, veja, né, conjugado troca o sinal, o que estava negativo fica positivo, ou vice-versa, né? Sim. Quando a gente está fazendo uma multiplicação como essa, a gente tem que identificar uma coisa, um padrão, que é o produto notável A menos B vezes A mais B. A resposta disso, independente de quem seja A e B, vai ser sempre A quadrado menos B quadrado. Beleza? Beleza. De tal forma que a gente pode olhar para essa parada e dar nome aos bois, né? O nosso A vai ser o raiz de x mais 2 e o B vai ser o raiz de 2. Então, uma vez que a gente identificou dessa forma, eu não vou ficar fazendo chuveirinho, né? Que é uma opção e muita gente faz e daí perdeu toda a lógica de usar o produto notável. Estamos Sim. fazendo para simplificar. Daí então a gente lembra que vamos ter que usar o a quadrado menos b quadrado, que é o que vai aparecer aqui, né? Quadrado menos b quadrado, então vai ser esse cara ao quadrado menos o outro ao quadrado. Ou seja, o resultado dessa parte aqui de cima, dessa multiplicação aqui de cima, vai ser basicamente x mais 2 menos 2. Que é x na prática, né? Então, em outras palavras, toda essa parte de cima, que daria um baita de um trabalho, se eu fosse fazer a multiplicação chuveirinho, pela propriedade do produto notável, eu já sei que vai dar só x. Uhum. Facilitou pra caramba, né? Sim. E agora a parte de baixo, veja, aqui não tem o que fazer, vai ficar esse cara sendo multiplicado por x. Se eu for olhar isso aqui, ainda tem determinação, né? Tipo, ainda continua dando zero sobre zero, já que eu tô tendo a zero, né? Aqui é zero, independente do que tá aqui dentro, vai dar zero sobre zero. Mas, como sobrou x em cima e x embaixo, eu posso cortar. Então, é aquele segredo que eu sempre falo para os meus alunos. Quando corta, normalmente a indeterminação desaparece, ou seja, você está sempre procurando cortar alguma coisa quando você está fazendo um limite. Cortar dessa coisa aqui acabou a indeterminação, né? Porque
Eu vou simplesmente colocar zero aqui e vai ficar 1/2 raiz de 2. Beleza? Pegou a ideia? Peguei. Maravilha. Então, produto notável. Técnica do conjugado é isso. Pareceu raiz com outra raiz somando ou subtraindo, é conjugado. Então, veja, são padrões. Porque se a gente seguir aqui na apostila, a gente vai ver um outro problema com raiz que já não resolve do mesmo jeito. Por quê? Porque não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Né? Tem um número aqui e tal, mas continua sendo raiz cúbica, e raiz cúbica não dá para fazer o produto notável, né? O produto notável funciona ao quadrado, não ao cubo. Beleza? Beleza. Então eu vou pedir para você fazer uma parecida. Uhum. Deixa eu pegar uma da lista de exercícios aqui mesmo. Caraca, vamos lá. Onde que temos um limite desse feioso aí? Ó, esse aqui, ó. Não, caralho. Esse aqui é bem genérico. Esse aqui é legal, ó. Genericão. Ver se tem um. Esse aqui é mais legal ainda. Eu- é, Você quer fazer a 15 ou você quer fazer a 16? O que você acha? Acho que qualquer um, vamos lá, se você Vamos consegue. começar com a fácil, então, 15. Se tu se virar bem com a 15, a gente já pode ir para o próximo tipo de indeterminação que aparece, que é a indeterminação onde a gente tem que fazer uma substituição de variável. Substituição de variável é meio chato, porque abre um leque de possibilidades muito grande. A gente não quer possibilidades, a gente quer certezas, né? Seguir sempre a mesma receita de bolo. Mas, infelizmente, quando a gente está falando de limite, é isso. Por isso que eu, particularmente, considero limite mais difícil que derivada. Derivada é sempre a mesma lógica. Tu sempre vai pegar a função e vai derivar. É a mesma coisa sempre. Agora, limite não. Aham. Limite tem muitas possibilidades. Então tá, eu vou fazer o seguinte para te ajudar. Ó. Eu vou enviar isso aqui para tu usar como cola, né? Tudo que eu fiz ali. Você pode colar. Mas, ó, dessa vez eu vou querer até o fim e com uma letra melhor aí como se fosse para prova, hein? Para poder dar dica. Para Beleza. poder entender também, tá meio zoado ali. Beleza? Vamos terminar amanhã Beleza. fatinho. Qualquer coisa pode perguntar, mas de novo, tenta fazer sem minha ajuda.
E aí, como é que vai a continha? Me conte. Eu tô na dúvida aqui se eu. Não, eu engatei aqui na parte de. Eu cheguei aqui no x mais 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado, embaixo x mais 4 mais 2. E agora eu acho eu consigo simplificar isso, né? Sim, sim, a ideia é sempre simplificar. Note que, vamos dizer assim, já está entregando a paçoca aqui quando a gente vê esse X aqui embaixo, né? Provavelmente vai sobrar um X aqui em cima para cortar com o X de baixo, sacou? Hum? Então, sim, dá para simplificar. A ideia é sempre cortar alguma coisa. Não, ele engatou, eu engatei aqui um pouco. Você olhou o que eu fiz? O quê? No exercício anterior? É, Olhei, olhei. então é seguir a mesma lógica. Na prática, só está mudando os números. No exercício anterior era, em vez de 4 aqui é 2. Em vez do 2, no seu caso, era raiz de 2. Aham. Então, vamos identificar o que você errou. Mas eu vou precisar da foto. Se a foto estiver meio zoada, complica. Pode mandar aí. Escrever aqui a parte de baixo onde eu parei. É, porque tá faltando o, um X para cortar. Esse X para cortar, naturalmente, vai aparecer aqui em cima. No produto notável, esse cara virar o quadrado, ou seja, ele vai virar um 4, certo? Aham. E esses caras aqui saem de dentro da raiz. Foi o que aconteceu no meu exemplo. Então vai sair esse mais 4 daqui. Ou seja, sai esse mais 4, aparece um menos 4. Esses 4 se cortam, sobra Aham. só esse xizinho, sacou? Igual o que Entendi. aconteceu aqui, né? Então Ah, ficaria. todo esse passo aqui. Eu parei no X, ficou X mais 4 menos 4. Pronto. E é 4 menos 4 é zero. Não foi a mesma coisa que aconteceu aqui, ó? 2 menos 2? isso. Daí deu zero, né? Ou seja, sobrou Ah, só o X na parte de cima. No seu caso também, vai sobrar só o X na parte de cima. Vai ter um X embaixo, isso. corta, corta. Ah, corta fica um, né? Exato. Nossa. Igual aqui, né? Cortou, cortou, virou um. É, verdade, eu embolei aqui. Show. Maravilha. Importante que percebeu o erro. Deixa eu só reescrever aqui finalizado. É, outra coisa aqui que ficou horrorosa, o professor ele vai ficar maluco se ele ver isso na prova, hein, ó. Esse X, ele não tá multiplicando só a Ah, raiz. faltou o parêntese, né? Partou parênteses, exatamente. Agora sim, ele tá multiplicando todo mundo. E tem que praticar mais exercício para. Essa parte de escrever é questão de prática. Normal, assim, esquecer essas coisas na hora ali, talvez você perceberia ou não, mas se você não escrever, o professor vai tirar nota e vai ter uma hora que você não vai perceber também. Esqueci, Sério, né? o professor é bem criterioso, viu? Errou um sinalzinho, ele dá errado na questão toda. Pois é. Beleza.
Então ficou 1 sobre raiz de x4 mais 2. Hum. Mandei o finalzinho. Vamos ver se ficou legal. Vou escrever aqui. Já com o resultado, né? Exato. Bem, já que parece que você chegou na resposta e vai me enviar a foto, eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar lá para as técnicas de limite. Cadê? Aqui. Bem, então, nós vimos já a da fatoração, nós vimos já a do 4. conjugado. Agora nós vamos ver essa aqui. Essa aqui é braba. Essa conta aqui já é braba, apesar dela ser para ser um exemplo simples desse assunto. Veja só, a gente tem raiz cúbica e raiz quadrada, né? Então, diferente de um polinômio, não dá para fatorar. Dá para fatorar a raiz, né? Polinômio dá, coisas assim, com grau positivo, com grau maior que 1, né? Você pode fatorar, que nem você fez lá no primeiro exemplo. Mas aqui não dá para fatorar. Pelo menos não do jeito que tá. Mas se a gente fizer uma mudança de variável, a coisa começa a funcionar. Daí ele propôs de fazer a mudança de variável para ter na sexta. Por quê? Porque o 6, ele é o mínimo múltiplo comum do 3, que é aqui, né, raiz cúbica, e do 2, que é aqui, raiz quadrada. O 6 é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o 6 é um divisor desses dois números. Uma vez que, quando nós estamos fazendo raiz, né, a gente sabe que é uma potência fracionária. Ou seja, o que eu quero dizer com potência fracionária? E outra forma de escrever ali o raiz cúbica, o raiz quadrada, é assim, ó, x elevado a 1/3, menos 1. Lembra? Tem lá no fundamental. Beleza? Daí a ideia de chamar o x de t na sexta é porque esse 6 vai brincar com esses terço e meio, né? O que vai acontecer é isso, vai ficar x, veja só, né? Ou melhor, não é x, falei merda. T na sexta elevado a 1/3 menos 1, e ali embaixo também. T na sexta elevado a 1/2 menos 1. Bem, a tia ensinou para nós na escola que quando tem potência de potência, multiplicam-se as potências. Lembra? Essas regras de potenciação são muito importantes no cálculo. Tem que saber todas. Todas. Infelizmente, é saber mesmo. Vou voltar e fazer uma revisão disso também. Pois é. Daí, isso aqui, meu, principalmente quando chegar na parte de derivada. Se não saber regra de potência, já era. Então, o que eu fiz aqui foi essa mudança de variável. X virou t na sexta. Bem, se o x tende a 1, t na sexta também tende a 1, né? Afinal de contas, a única forma dessa conta que dá 1 é se o t for 1 também. 1 elevado a 6 é 1. Então, limite de t tendendo a 1. Continua, então, sendo o mesmo esquema. Mas olha só o que aconteceu aqui. 6 dividido por 3 dá 2. E aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Esse bicho aqui continua sendo um cara difícil de fazer o limite. Note que se você jogar o 1 aqui, continua dando indeterminação, certo? 0 sobre 0. Beleza? Beleza. É o que o problema mostra aqui, ó. Ficou desse jeito. Só que daí do nada virou isso aqui. O que ele fez? Ele fatorou de novo. Fatorou a parte de cima, pode ser por Bhaskara, pode ser percebendo que esse aqui é o produto notável que nós estávamos trabalhando até agora, né? O a quadrado menos b quadrado, né? A quadrado, t quadrado. B quadrado é o 1. Porque 1 ao quadrado é 1, né? Então ele fatorou, mas tu não pega essas coisas porque tu não tem prática ainda, é só fazer a Bhaskara. Não tem segredo nenhum. Bhaskara resolve tudo.
Mas na parte de baixo não dá para resolver Bhaskara, porque até é o cubo, né? Então na parte de baixo ele fatorou de alguma outra forma. Qual é essa forma, né? Bem, a forma pode ser inúmeras, porque ele não mostrou, mas eu vou te mandar uma coisa que pode ajudar. Uhum. Estou mandando lá no teu zap. Que é essa ficha de produtos notáveis. Eu não vou dizer para você decorar todos, eu só estou te mostrando para você saber que existe, né? Uhum. Em especial, tem um que eu vou copiar e colar aqui, que é esse, ó. A quadrado menos, A ao cubo menos B ao cubo. Porra, ainda copiei o errado, mas eu sou burro também, né? Deixa eu pegar o certo aqui. Agora sim. Né, anote aqui, esse cara do meio aqui. A menos B vezes A quadrado mais AB mais B quadrado, né? Esse cara é como o T, né? É como se fosse o A. E o 1 é como se fosse o B dessa regra. Sacou? Porque 1 ao cubo também é 1. Então ele está dizendo que por ser um padrão desse, a gente consegue quebrar nessa fatoração aqui. Beleza. Agora, eu particularmente nunca decorei essas coisas, né? Porque é difícil, né? Não tem uma memória tão boa assim. Sim. O que eu faria numa situação como essa? Eu faria uma divisão. Divisão de polinômio é uma coisa que a gente aprende lá no 8º ano do ensino fundamental, muito tempo atrás. Então não é uma coisa muito simples assim, né? De lembrar. Uhum. O cara aqui da apostila já jogou isso aqui pensando do tipo, resolve aí, velho. Resolve essa parada aí, velho, né? Eu vou resolver então. Vou resolver com essa revisão dessa matéria do 8º ano. Então, para começar, é o seguinte, né? A gente nunca pode fazer uma divisão de um número menor que outro. De um grau maior que o outro, né? Sendo mais específico. Aqui em cima está ao quadrado, aqui embaixo na divisão está ao cubo. Então, para que fique uma forma mais legal de dividir, eu vou inverter. Eu vou dizer que essa conta aqui é a mesma coisa que isso. Essa aqui é aquela clássica regra do se é uma fração embaixo, tu pode jogar para cima invertido e viraria o que está aqui. Né? Uhum. Isso é uma regra que a gente aprende também quando está aprendendo fração. Né? A fração 1/2 é a mesma coisa que 3/2. É uma regra. Mas eu fiz isso para eu poder trabalhar com esse cara. Agora sim, eu tenho o grau maior em cima. Então eu vou fazer a divisão. Tem outras formas de fazer? Tem inúmeras formas. Mas todas são um pouco complicadas. E todas as outras formas dependem de você observar padrões de produto notável e coisa do gênero. Isso que eu estou fazendo aqui serve para todos os casos, incluindo o primeiro exercício que a gente fez hoje. Aquele que deu 0/0 lá e você fez Bhaskara. Dava para resolver desse jeito que eu vou mostrar aqui também. Divisão de polinômio, que, de novo, é uma matéria que a gente aprende lá no ensino fundamental, então não é para ser difícil, tá? Só para a gente relembrar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: para fazer divisão é o que eu tenho que multiplicar por esse termo para que ele se transforme nesse? T ao quadrado vezes o que vira T ao cubo? Obviamente, vezes T. T vezes T ao quadrado, T ao cubo. Então, quando eu faço essa multiplicação, vem para cá com o sinal trocado. Mas eu não vou multiplicar só pelo primeiro, tem que multiplicar pelo outro também. Quanto que é T vezes menos 1? É menos T. Vem para cá com o sinal trocado. Sempre com o sinal trocado. Então, aqui zerou e aqui sobrou mais T menos 1, porque sobrou esse cara e ainda tem que descer esse. Igual uma divisão dos numerozinhos na escola, né? A gente aprende, certo? Tem que descer o que sobra, né? E faz subtração, aquela história toda, né? Pronto, acabou a conta. Ou seja, por que acabou a conta? Porque o que apareceu aqui, o T menos 1, já é grau menor, um grau menor do que o que está aqui, que é até ao quadrado, né? Uhum. Então, quando aparece um termo com o potência menor, acabou a conta. Em outras palavras, então eu vou poder dizer o seguinte: eu vou poder dizer que essa parte aqui de baixo é igual a 1, que divide
por t, que foi a resposta, certo? A divisão aqui deu t, né? Quando eu faço uma conta do tipo 7 dividido por 3 dá 2, sobra 1, certo? Então a resposta é 2. Então significa que a resposta deu t. Mas teve um resto. Esse resto aqui. A gente faz assim, ó. Esquisito, professor. Tu pegou o resto, colocou aqui e pegou o divisor e colocou aqui? É. Vamos pensar nesse mesmo exemplo que eu fiz aqui do 7 sobre 3, né? O 7 dividido por 3. É a mesma coisa que 7 sobre 3. Deu 2. Imagina, tu tem R$ 7, divide para 3 pessoas. Cada uma fica com R$ 2 e sobra 1. Certo? Só que esse 1, se eu quiser dividir, vou ter que dividir para 7 pessoas também, para manter a igualdade da divisão. Certo? Então eu posso dizer isso aqui é muito tranquilo de imaginar no mundo real, né? Estou aplicando a mesma lógica para os meus polinômios. A resposta deu t, né? Quando eu dividi os dois polinômios deu t, só que deu isso de resto. Eu ainda vou ter que dividir por esse cara. Beleza, só que agora a coisa ficou muito mais simples de trabalhar. Porque agora apareceu t ao quadrado. T ao quadrado a gente sabe o padrão. Né? É Bhaskara. Ou fazer o produto notável lá que você já aprendeu. Podia fazer por x1 mais x mais 1 lá, levar os dois ao quadrado? Levar os Isso dois aí ao que eu quadrado. pensei. Ah, É isso produto que eu pensei. notável. Sim, É, isso se chama produto notável. sim. Beleza? Então eu transformei, claro, poderia fazer Bhaskara, poderia fazer de várias formas, poderia passar, dizer que isso aqui é igual a zero, passa um para outro lado, faz a raiz, encontra as duas raízes. Pensei Mas, essa forma de resolução também. show de bola. Trabalhar com os produtos notáveis é sempre melhor, o ruim é perceber o padrão. Agora, cortou, né? Porque esse cara aqui é igual a esse. E quando corta, resolve o limite. Normalmente, quando a gente corta alguma coisa, resolveu o limite. Uhum. Vai ficar 1 sobre t mais 1. Agora já não tem mais indeterminação. O limite tendia a 1. Certo? Então, se a gente, agora que cortou, se a gente colocar 1, acabou o problema. Então, isso aqui vai dar 2 sobre 2, que dá 3 sobre 2, inverte dá 2 terços. Tá, isso aí é continha de fração. Recomendo que você treine, porque é fácil, mas tem que treinar. Então, percebeu aqui, ó? Essa foi a forma que eu fiz. Tem formas mais fáceis? Sim. Se você percebe os padrões de produto notável, sim. Só que esse jeito da divisão resolve qualquer caso. Beleza? Uhum. Beleza. Então, esse jeito aí é bem legal. Mas note que o primeiro BO foi perceber que, como eram raízes, e em especial de índices diferentes, a gente teve que fazer a substituição, né? A substituição de variável. A gente teve que dizer que o x era t na sexta, para transformar uma conta que era de raízes em uma conta de polinômios, né? Termos com expoentes inteiros. Muito bem. Então, esse aqui é uma técnica ainda mais complicada. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Que siga a mesma lógica, né, meu velho? Ó, esse aqui, ó. Bem, como é que você vai começar isso aqui? Primeiro, olhando o que eu fiz, né? Você vai fazer o cara crachar, vai olhar o que eu fiz, vai fazer igual. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Peguei as coisas com raiz e escrevi elas do jeito de potência fracionária. Uhum. Certo? Você vai fazer o mesmo no seu caso. Escrever isso aqui como x elevado a 1/3, isso aqui como x elevado a 1/4. Qual foi a próxima coisa que eu fiz? Eu procurei o mínimo múltiplo comum desses caras. Era 6. Para que eu possa colocar dessa forma e simplifique bonitinho. Certo? Então você vai olhar para o caso que eu pedi para você, 3 e 4, e vai pensar quem que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, quem que é o primeiro que aparece na tabuada desses dois números. É o 12, certo? Isso. Isso. Então você vai dizer, por exemplo, que o teu t que o teu x é t elevado a 12, para que assim você possa fazer todas aquelas simplificações.
Então aí você vai chegar numa coisa bonitinha, tipo essa. Quando essa coisa bonitinha aparecer, você vai ter que fazer isso. Caso, né, não consiga perceber o padrão de produto notável. Se você não Uhum. perceber o padrão de produto notável, vai ter que fazer a divisão. Beleza? São tudo passos, né? Não precisa achar, ah, eu não vou conseguir, vou me encavalar todo. Não, pô, tu vai fazer um passo de cada vez, daí a coisa anda. Beleza? Então, o primeiro passo vai ser você chegar nessa forma simplificada aqui de T's. Beleza? Se você conseguir fazer isso, já está ótimo para essa aula. A parte da divisão a gente vê no outro momento. E, de novo, né? É matéria de ensino fundamental, então é para ser fácil. Opa, N não. Vou chamar de Y. Eu vou te enviar, e daí tu vai tentar fazer toda essa simplificação aí, até o fim. Se tu não conseguir, eu mostro para ti como é. Já te mandei o que eu fiz lá no WhatsApp, tu pode usar como exemplo. Uhum.
E aí, meu bom, conseguiu fazer? Eu tô na parte da divisão aqui. A parte da divisão. T6 menos um, T3 menos um. O Aí que o significa T6 está em que, cima, eu posso dividir direto, não posso? sim, só que você falando assim eu fico meio perdido. Será que você poderia mandar uma foto só pra eu ficar ligado assim, não te falar alguma besteira? Tá, eu tô no raciocínio aqui. Deixa eu só focar nela aqui. Aí eu parei aqui. Vamos ver. Ó, cuidado com a forma que você escreve. Eu sei que eu tô sendo chato, mas teu professor vai ser pior na correção. Essa raiz, tu não pode deixar ela solta, assim, tipo, tu tem que Aham, colocar uma fechadinha. E se você beleza, fechasse aqui na altura que você colocou, pegaria o sinal, isso não tá certo. Aqui tá tudo beleza. certo, você arrumou. Eita, estão me ligando aqui, só um instante. Bem, voltando aqui. Legal, daí você percebeu o 12, eu já havia dito, né? Daí você deu aquela simplificada. Legal. Agora, Eu já posso dividir direto, eu não vou ter que passar o termo porque o de maior tá em cima, né? É isso? sim, sim. Posso fazer aquela divisão. É. E se eu, por exemplo, não, tem. O que mais eu podia fazer aí? Eu podia Você vai ter que isolar. dividir, não tem muito jeito, né? Tem que É, dividir. eu podia tentar isolar a variável para. Só que assim, por algum motivo, né? Tá esquisito aqui, né? Eu acho que 12 dividido por 3 não é 6, né? Ah, não, fiz caca, fiz caca. Eu multipliquei só o numerador ali. 12 dividido por 3 é 4, certo? É, Então aqui deveria ser 4. é 4, é 4, é 4. Isso. Pô. Daí você vai fatorar do jeito que achar mais apropriado aí, pode fazer a É, divisão. mas que dá para seguir a regra já de dividir, que ficou de maior em cima, né? Exato. Então Então, tá beleza. bom. Legal. Eu vou finalizando por aqui, né? Mas dá pra ver que você de fato já tá estudando aí, tá bem. Tem gente que chega meio cego assim, mas você tá pegando bem as coisas, cara. Gostei. Cara, E eu diga. tenho muita facilidade de aprendizado, cara, mas eu tenho um grande problema que é a questão de confiança. Eu só consigo ficar confiante para fazer algo quando eu tenho domínio de tudo. Isso tá me incomodando, entendeu? Oxi, daí complica que essa É, matéria aí é cheia das coisas. Mas beleza, a gente vai fazendo bastante exercício assim, você vai pegando a prática. Essa domínio aí você vai ter quando começar a fazer as questões da prova e conseguir fazer, daí sim. Por enquanto vai ser beleza, tudo meio solto, porque a gente tá vendo a matéria, né? Mas quando a gente começar a fazer as questões do teu professor, tu vai se sentir confiante, tenho certeza. Beleza? beleza, Falando nisso, beleza. se tu quiseres fazer mais uma aula, seria legal você trazer questões já da prova do teu professor, né? Que você tentou fazer e não conseguiu. Tá, na verdade, as questões ele deu a resolução para a gente, mas a gente pode fazer junto, não tem problema. Ele Você que deu sabe. já, ele passou resolvida. Uhum. É bom a gente. Eu te mandei a prova um que foi aquela que tinha para determinar a função, de acordo com o gráfico, tinha ponto alto, ponto de inflexão, essas coisas. E a terceira questão era para fatorar, aí tinha uma ali no número de Euler, eu estou com dificuldade no Euler um pouco. E a outra já foi derivada, a derivada simples ali que eu sabia como resolver, só que, cara, me deu um branco na prova, assim, mas eu sabia, tipo, eu, eu peguei, eu fatorei o termo lá para fazer a derivada, né? Eu fiz a fatoração do termo, aí fiz a regra do tombo, e quando foi para calcular a raiz quadrada, eu esqueci a forma de Bhaskara, eu fiquei. Entendi. Assim, ter esquecido a fórmula, eu acho que é mais uma questão de confiança mesmo. Será que era isso que eu precisava e tal? Aquela história toda. Mas a gente vai estudando junto, vai dar tudo certo, beleza? Aí quando tu quiseres Aí, mais, é só chamar. Aí eu vou falando contigo, eu Aham. vou fazendo. Deixa eu fazer outra pergunta. Aula de Estatística, ajuda sim. estatística e probabilidade, né? Aham. Beleza. Show de Então a gente bola. vai falar sobre isso também, meu cara. Tá bom. Abraço, tudo de bom, valeu! Um abraço, meu amigo. Valeu.